Olá, gente, bom dia! Estamos começando o nosso Café com Pastor em mais uma manhã, desejando a você uma excelente manhã, um dia maravilhoso. E hoje tem Café com Pastor. O dia de hoje vai ser especial e você que já vai começar a chegar por aqui, ou para você que vai ver depois, enfim, já vai curtindo, né? Já vai deixando o seu like aí e vamos com mais um Café com Pastor. Vou começar já dando bom dia para o pastor. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, Manuel. Estava até olhando a temperatura agora aqui. Parece que deu uma caidinha ainda nesse frio que nós estamos aqui em Giruá, Rio Grande do Sul. 7 graus e a sensação térmica de 4. Eu vi que eu tirei a luva aqui para começar e gelou. Um bom dia a todos os ouvintes, você que está olhando pelas redes sociais. Hoje o café vai ser para nos aquecer também e tem uma palavra aí poderosa para você aprender. E vai ser muito bom. Vai compartilhando já aí, você que está chegando, com as pessoas que você desejam que aprendam sobre esse assunto. Que vamos falar hoje. Sobre o que vamos falar mesmo, Manuel? Eu vou deixar no suspense aqui enquanto o pessoal está chegando. Até porque é o seguinte, gente. Esse assunto de hoje é um assunto que eu diria assim que quebraria muitas barreiras, podemos dizer assim, né? Porque falar de anjos, você fica pensando aqueles anjinhos com asinhas e tudo mais, né, pastor? Essa é a ideia, né, que surgiu na sociedade. Claro que influência também da igreja, né? Na tradição da igreja, esses anjos com asas aí e tudo mais. Não que não tenha também, mas o que eu quero dizer é que não é a forma que você pode denominar como padrão. Mas assim como existe os mistérios, também existe um ministério deles. Exatamente. Né? Olha só, gente, existe mistérios e ministérios aí, viu? Dos anjos. Então hoje é isso que nós vamos estar compartilhando com você. Enquanto o pessoal vai chegando, vai mandando aí o seu likezinho, vai também ao mesmo tempo compartilhando. O pessoal que está chegando no nosso Facebook também, né? Perdão, faz isso pra gente que nós estaremos mandando aí para o pessoal. Pessoal que está na rádio também, sejam bem-vindos. Você que está na rádio, aqui na Gênesis Rádio Web, está pelo nosso aplicativo. Sejam todos bem-vindos. E a gente sempre sabe que tem uma audiência muito legal. Pessoal aqui já de Santa Maria, Santa Rosa, pessoal de Giruá também. Quem mais aqui, né? O pessoal chegando. Aos pouquinhos o pessoal está chegando por aqui. Bom, gente, vamos compartilhando aí e vamos destacar no dia de hoje, então, sobre o Ministério dos Anjos. Como assim ministério? Eles têm ministério também, Eles têm um ministério. Exatamente isso que nós precisamos compreender, porque dentro da nossa ideia, parece que os anjos foram criados simplesmente por ser criados, né? Estão lá para fazer parte do céu, de algum lugar. Isso também nós temos que saber onde é que eles estão e como funciona todo esse ministério. Ministério, o que é o serviço? Ministério quer dizer serviço. Então, os anjos foram criados com um propósito, eles têm um serviço para realizar, que é muito importante e que a maioria da igreja desconhece. E por desconhecer, nós perdemos muitas coisas e não usufruímos na totalidade daquilo que Deus tem para nós. Olha só, tu vê, gente. São coisas. A gente tem ouvido tanta coisa aí com relação a essas questões, né? Dos ministérios dos anjos, enfim, sobre os anjos. E eu estou muito curioso, principalmente eu sei que o pessoal está chegando. Enquanto isso, gente, vai chegando, o pessoal que está chegando aos pouquinhos aqui, vai compartilhando, não perca essa oportunidade, porque realmente esse tema, aliás, tema que nós já começamos, né, falando sobre o mundo espiritual na semana passada, dando assim uma panorâmica, e que panorâmica, na verdade. Foi bastante coisa na semana passada, né, pastor? Sim. E hoje, dando essa sequência, agora falando sobre essa questão dos anjos aí, pastor. Vamos aqui, rapidinho então, pessoal. Olha só, o pessoal que está chegando aos pouquinhos, eu só quero lembrar o seguinte, tá? Que é importante que você compartilhe e você mande para mais pessoas aí o seu likezinho. Você manda aí, compartilha para as pessoas que estão chegando, né? Nós estamos compartilhando aí com o pessoal. Pastor, fala um pouco mais sobre essa questão. Existe um ministério dos anjos. Como é que os anjos... como é que eles foram formados? Ou como é que surgiu isso? Entende? Vamos usar, eu acho que vamos começar assim dessa forma. Porque até então, é como aquilo que a gente falou, né?
a gente entende os anjinhos, como sempre foi passado para nós, né? Existem, enfim, uma série de coisas com relação a isso, né? E culturas, inclusive, essa palavra que eu ia falar. Existe uma cultura, né? De que existe, e todos nós temos os nossos anjos da guarda, que, enfim, uma série de coisas. Temos os anjos da guarda? Como surgiram esses anjos? Enfim, pastora, fala um pouco pra gente aí. Vamos lá, então. Assim, eu acho que é bom tomar como base, né? Antes de nós falarmos da origem, que eu já vou falar da origem, vou falar um pouquinho a respeito do que diz Hebreus lá 1:14, 1:13. Por exemplo, Hebreus 1:13 e 14 vai dizer assim: a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, olha só, os anjos, eles têm um propósito para a criação, porque tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Não existe nada que ele criou para depois pensar, deixa eu ver o que eu vou fazer com esses anjos aqui. Então, ele já criou com uma ideia, olha só, espíritos ministradores enviados para servir. Então, eles são espíritos que nos servem, criados com o propósito de nos servir. Parece até esquisito isso, mas a função deles é servir os homens. Olha só. Então, se eles estão para nos servir, só que a forma como eles nos servem não é aquilo que também, no outro lado meio exagerado, o pessoal acha que eles são como que escravos, como que alguma coisa que tu fique mandando toda hora. Não, na verdade eles contribuem para isso, e para você acionar os anjos dessa forma, você tem que saber como isso funciona, né? Não é assim. Oi? Ah, tá. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou trocar o microfone do pastor aqui, tá? Porque eu tô com... Tá bom? Tá bom? Mudou? Tá, não tô mexendo. Não, gente, isso aqui é ao vivo, né? E ao vivo é assim. Então, às vezes, um cabo ou qualquer outra coisa pode dar esses paninzinhos aqui. Ok, vamos lá. Acho que é o frio. Acho que é o frio. Congelando. Acho que não, é tudo, né? Porque tu liga computador, tu liga a máquina, isso, uma coisa aqui, outra coisa ali. Tá muito alto, tá bom, vamos lá, vamos regular, não tem problema, gente. Estamos começando o programa recém, né? Vamos diminuir aqui o microfone, que isso é importante. Isso são situações em que a gente precisa deixar tudo em ordem aí. Mas, pastor, o senhor estava falando de que os anjos foram criados para servir os homens. Exatamente, aqueles que vão herdar a salvação. E aí, com essa ideia, tem a origem deles, né? Você vai ver isso aí em Gênesis 2, né? Nós vamos ter... vamos ler alguns versículos aqui, porque a melhor coisa é a gente ir para a Bíblia, né? Gênesis capítulo 2, no verso 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Todo o seu exército. Que exército é esse? Existe um exército de anjos. Aqui é importante saber que algumas pessoas têm essa dúvida. Pensam que os anjos são eternos. Os anjos não são eternos, eles foram criados. Então, eles são espíritos que a partir de então, agora... Eterno é que não tem início nem fim. Agora, eles foram criados num determinado período. E essa criação foi antes do mundo adâmico. Então, eles existem antes. Então, por isso que algumas pessoas pensam que eles são eternos. E hoje eu não vou falar aqui a respeito de Satanás, né, da queda dele e tudo mais, que também é um anjo caído, mas vou falar a respeito dos anjos no geral. Então, mas até o próprio Satanás, que veio ser o adversário, o inimigo das nossas almas, que a Bíblia fala, era um anjo, então ele já tem uma pré-existência ao homem, né? E ele foi, antes mesmo da fundação do mundo dessa forma que nós conhecemos, as primeiras coisas criadas foram os anjos. Então ele tem são espíritos, né? Não são eternos, mas são espíritos. E agora me fugiu a palavra aqui. Eles não são eternos, eles são imortais. Essa é a situação. Então tem que saber diferenciar o que é eterno do que é imortal. Deus é eterno. Não tem início nem fim, sempre existiu, sempre vai existir. Agora, os espíritos dos anjos, eles são imortais. Então, eles, depois de serem criados, eles tiveram um início, mas eles não vão ter um fim. Algumas pessoas acreditam até mesmo que vai haver aniquilação da alma, de todo aquele que não
se entrega a Deus, não vive com Ele, não é salvo, num determinado momento vai ser aniquilado suas almas e junto com Satanás e seus anjos serão todos aniquilados. Aniquilação é deixar de existir, mas isso não vai acontecer. Nem as almas dos homens serão aniquiladas, tão pouco os anjos criados. Os anjos, vamos dizer assim, tem uma expressão correta, mas vamos dizer assim, os anjos bons, esses vão continuar servindo e ministrando em favor dos santos para a eternidade. E os anjos maus, eles serão aprisionados, eles serão lançados, na verdade, no lago de fogo. Então, existe 2 destinos para isso. Mas não vamos entrar aqui em detalhes de anjo bom e mau, né? Eu vou falar só para dar uma noção da sua criação e como que eles vieram a existir. Com um propósito, servir aqueles que vão herdar a salvação. Olha só. Gente, importante, você que está chegando então aqui, vamos aí compartilhando, dá tempo. Compartilha pelo menos para umas 10 pessoas a mais aí. Deixa o seu like, ao mesmo tempo também... deixa o seu comentário no chat. Você que está chegando também no Facebook, se puder ir para o YouTube, vá para o YouTube e ali você vai ter um som melhor, você vai enxergar melhor também e vai poder compartilhar para outras pessoas. Pastor, o senhor falava sobre eles serem imortais. Eles não são imortais, eles são imortais, né? Eles são imortais. E a mesma coisa que com relação à questão da alma. Então, para te ver como é interessante isso. Porque a partir do momento que uma pessoa é criada, ou uma alma é criada, Deus não vai se desfazer. Né? Não tem como deixar de existir. Não vai deixar de existir. Isso é interessante porque que a gente sempre ouviu, né? E às vezes as pessoas elas ficam pensando, a pessoa morreu. Só que as pessoas elas não têm noção, né? Para onde elas vão, o que vai acontecer e tudo mais. Nós não vamos entrar nesse sentido aqui. A gente estava falando sobre os anjos. Sim. Né? Mas da mesma forma que os anjos, né? Então, digamos assim, eu vou lançar aqui o Miguel Arcanjo, vou dar um exemplo assim, sempre vai existir, sempre vai estar lá para batalhar. Sempre. Eternamente. Eternamente. É claro que, depois de um determinado... Mas não, tu faz essas perguntas assim que meu cérebro já vem com um monte de coisa aqui, nos assuntos que eu gosto de trabalhar. Daí nós vamos sair totalmente dos anjos aqui. Mas só para mas apenas só para... Assim, vai existir. Até essa semana, o ouvinte aí, eu sempre venho aqui nesse café trazer uma crise para o ouvinte, né? Então, essa semana eu conversava com meu irmão, que é pastor também, ali em Sapiranga, o Magnus, e ele está assim, começando a mergulhar um pouco nessas profundidades de estudos, e ele começou, ele viu que houve uma batalha, ele descobriu nas entrelinhas da Bíblia, que houve uma batalha, que a batalha que vai vir vai ser como a que teve outrora. E daí não existe um relato bíblico de uma batalha em que Deus trabalhou e fez dessa forma, a não ser nas eras passadas. Então, a Bíblia faz referência a coisas que aconteceram antes. Houve uma batalha no céu, nos lugares celestiais outrora. E essa batalha semelhante vai acontecer novamente na vinda do Senhor Jesus. Então, é interessante a gente abordar esses assuntos. Só que a mesma batalha que houve, os anjos de Deus já batalharam uma vez e já venceram. E continuam, o Cristo vem e vence todas as hostes celestiais da maldade. Ele derrota todos e declara a igreja possuidora desse poder. Quando diz a Pedro que ele terá chaves do reino, você está falando de um acesso. O nome de Jesus é a chave, né? Cristo é a chave para acessarmos o reino espiritual. A igreja tem essa chave na mão. Então, mas agora, quem é acionado para essas batalhas, lembra que eu estou falando de batalha, uma que houve, outra que haverá, e uma que é constante. Efésios 6 fala que nós estamos em constante batalha. Nossa luta não é contra carne ou sangue, é espiritual. Só que a chave é o nome de Jesus, mas quem faz a batalha são os anjos. Então você perguntou a respeito de Miguel, ele batalhou lá, ele batalha hoje e vai continuar batalhando. Sim. Posteriormente, nós não sabemos como será a eternidade, mas uma coisa é certa,
toda a vida na Terra, ela é como se fosse um ciclo. Isso traz muita confusão também para as pessoas. Até aqueles que creem na reencarnação, eles não creem na reencarnação sem uma base bíblica. Não se confunda com a frase que eu disse. Por exemplo, haverá continuidades cíclicas na eternidade. Gerações após gerações. A palavra de Deus diz que o justo vai ser abençoado até a 1000ª geração. Queridos, se pensarmos nas gerações que houve até agora e pensarmos que haverá no milênio, por 1000 anos, nós não vamos chegar a 300 gerações. Então, como que Deus diz que vai abençoar até a 1000ª o justo? Se, contando com o mundo vindouro, não chega a 300 gerações em toda a história da humanidade. A palavra de Deus está mentindo? Não. Claro que Ele está mostrando que existe muito mais. Mais que 3 vezes, para você entender. Além na eternidade. Então, o que essa ideia se produz? E você vai entender que na eternidade haverá pessoas, casarão, se darão em casamento, se multiplicarão, crescerão. E a vida continua como é nesse tempo, só que sem a maldade, com Cristo reinando de eternidade e eternidade. Então, olha só como a coisa é complexa ao mundo espiritual. A gente pensa que essa vida que nós temos aqui é o ápice das coisas. Não, aqui é simplesmente uma pequena passagem. Por que eu falei a respeito da reencarnação? Porque a ideia de quem estuda isso é que haja sempre uma continuidade de vida, uma vida terrena, uma vida corporal. E que os espíritos, então, voltem para esse plano para que possam continuar vivendo isso. A intenção é boa, mas vou usar um ditado que diz, né, popular, de boas intenções o inferno está cheio. mas a falta do conhecimento é prejudicial. Vamos pensar então assim, o que Deus nos permite viver esse tempo, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e depois desse tempo vindouro estaremos reinando com Cristo. Depois do reinado milenar com Cristo terá o juízo final. E o Senhor começa o período da eternidade futura. A eternidade futura é porque nós desconhecemos o que vai acontecer. Entretanto, lá haverá, novamente. Aí, preste atenção numa situação aqui. Lá, os vencedores, que nós já estudamos aqui, é só você olhar aí nos nossos vídeos que você vai ver. Os vencedores eles brilharão como o sol no reino do Senhor, na eternidade. Tanto que Jerusalém terrena, futura, não vai precisar de sol, porque a glória do Senhor vai iluminar, e todos aqueles que estiverem lá. Nós seremos semelhante aos anjos, mas não seremos anjos, porque nós temos a imagem de Cristo. Mas teremos as mesmas potencialidades. Pensar num lugar e ir para aquele lugar, porque nosso corpo será um corpo glorificado. Assim como Jesus fez, eu não estou falando heresia aqui, estou falando do modelo de Cristo. Estava todo mundo reunido num lugar, a porta fechada, de repente Jesus aparecia, paz seja convosco, todo mundo se assustava. Então, assim, e ele daí alguns disseram, é um fantasma. Ele disse, não, toca em mim, me dê alguma coisa para comer. Um espírito não pode fazer isso. Olha que coisa poderosa. Ele dizendo assim, não sou um espírito, eu sou carne. Mas isso se chama corpo glorificado. O anjo é um espírito. Nós seremos corpo glorificado. Corpo que tem as mesmas funções espirituais, mas por causa da glória de Deus, nós seremos físicos. E nessa eternidade futura, Manuel, então nós trabalharemos também diretamente com Cristo, juntamente com Ele, em prol da humanidade que vai estar existindo naquele tempo lá sem pecado. Então, isso dá uma ideia de ciclo. Por isso que algumas seitas se confundem e querem trazer, porque o espírito humano, a Bíblia diz que o Senhor colocou em nós uma semente para a eternidade. Então, nós já somos plantados em Cristo com uma noção para a eternidade. Então, todo ser humano ele não quer morrer, ele quer permanecer, ele quer que ciclos aconteçam, que volte ao plano terreno, porque nós, mesmo depois da salvação concluída, que a salvação se conclui na vinda do Senhor Jesus, onde o nosso corpo é glorificado. Aí é totalmente pleno. A obra que ele começou é terminada, né? E depois que isso é concluído em nós, mesmo assim, nós continuaremos sendo um corpo. Não mais esse corpo aqui, massacrado pelo pecado, mas um corpo glorificado. Então, olha só, o ser humano ele foi criado para não morrer. A morte é salário do pecado.
E foi criado também para ter essa semente da eternidade, para ter um corpo glorificado para toda a eternidade. Então, olha que coisa interessante. Tá, pastor, mas nós não fomos criados, como é que nós vamos ter a eternidade? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Nós não seremos imortais, nós seremos eternos, por causa da vida de Cristo. Olha só. E nós estamos falando só de anjos aqui, né? Isso que nós nem entramos ainda, gente, sobre a questão dos anjos. Então vamos fazer o seguinte, gente. Dá tempo ainda de você compartilhar, você que está no Facebook, você que está no YouTube também. Compartilha para mais pessoas, é importante a sua participação e você mandar para mais pessoas. Compartilha, deixa o seu likezinho lá, se você não é inscrito no canal aqui do Pastor Aguinaldo, inscreva-se, é importantíssimo. Compartilha aí pelo menos para umas 10 pessoas. Manda para mais umas 10 pessoas aí, gente. Você que está chegando, você que já está aqui, manda rapidinho, nós vamos atingir um número bem legal aí de pessoas para acompanhar. Pastor, estamos falando sobre os anjos. Como os anjos foram criados. E eu acredito assim, até vem uma pergunta, eu vou lhe fazer mais uma pergunta, pastor, você pode ficar até bravo comigo depois, não tem problema. Manela, não me faça essa pergunta. A cada alma que é criada, é criado anjo também? Não. Os anjos, eles são milhares e milhares, miríades e miríades, a Bíblia fala, né? Então, eles são números incontáveis. Todos os anjos criados, eles já foram criados. Não tem mais nova criação de anjos. Então, isso foi a primeira criação de Deus. Inclusive, houve um mundo administrado só pelos anjos, antes do homem estar na Terra. Então, essa é uma coisa importante. Só que são coisas que não dá para explicar tudo aqui, né? Com certeza. E bíblico. As pessoas às vezes ficam pensando assim, poxa, mas... eu lembro até, acho que eu comentei... Desculpa, pirragueando aqui um pouquinho. Comentei na semana passada que quando um amigo pegou o livro do Mundo Espiritual e disse assim, tá, aonde que Bíblia tu tá lendo, né? A mesma que todo mundo tem acesso, só que a gente tem que ler a Bíblia de uma forma mais atenta. Desculpa. Não, gente, isso aí faz parte, principalmente desse tempo, né? Eu também que tô com a garganta, não. Tentando aqui. Mas em função do tempo a gente acaba, a gente que vive aí da garganta, né, do gogó, tem essas questões aí, principalmente. A mudança climática dá uma... Nossa. Mas então, assim, eles, respondendo a pergunta direta aqui, eles já foram criados e a vida humana, ela é gerada, né, a cada momento, nesse processo, mas os anjos não são criados mais. Então esse número de anjos tem até os anjos que se rebelaram, né? E os anjos bons, né, que eu usei a expressão, que são na verdade o termo que eu queria era anjos eleitos. Então são os anjos eleitos, aqueles que permaneceram com o Senhor. Então não há criado, mas para cada pessoa, preste atenção, para cada pessoa existe, tu perguntou antes ali no início da introdução se existe um anjo da guarda. Existe pelo menos, olha, não é nenhum, pelo menos 2 para cada pessoa. Anjos que cuidam de nós. Não é o tema agora direto sobre anjo da guarda, mas as pessoas ficam com dúvida. É claro que você não precisa orar para anjo nenhum. Isso é paganismo. Nem deve. Isso aí não é essa a ideia. Deus já colocou a nosso favor. Você não precisa estar orando para anjo, mas existem anjos da guarda, sim. Anjos que nos livram, e a palavra de Deus dá fundamento para isso também, né? Que eles acampam ao nosso redor. Então, pelo menos 2. E dependendo da função que tu exerce nessa terra, aquilo que Deus te chamou, existem mais anjos disponíveis. Então, por exemplo, você é um ministro do Senhor. Você tem uma equipe maior. Você é um evangelista. Cada um tem uma... E essa quantidade ela pode aumentar e nunca diminuir. É outra informação interessante. Existem anjos, e até na batalha espiritual, na forma que nós deveríamos saber e infelizmente não sabemos, nós podemos dar ordem a esses anjos, no nome de Jesus, é claro, para que pelejem para determinada coisa. Um fato curioso aqui, Manuel, que a gente não sabe disso. Até é importante a gente saber. A gente às vezes acha que o demônio... Eu fui ensinado, eu vim numa igreja tradicional.
E eu fui ensinado que o demônio, quando se manifestava numa igreja, a gente tinha que pegar quieto, os irmãos tinham que agarrar a força e levar para uma sala escondida, porque o diabo estava querendo dar chuva. Então, assim, ó, não se expulsa demônio dentro da igreja porque ele quer tirar a atenção do culto. Queridos, isso foi ensinado, sem falar aqui, porque eu tive uns pastores mais avivados, né, quando eu era adolescente, porque os batistas tradicional, se manifestasse um demônio, chamava ambulância. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade, estudando, numa faculdade bem tradicional, e uma menina entrou endemoniada dentro Da sala. no local onde era do ambiente nosso. Pensa num esparramo de crente. Aqueles seminaristas correram tudo para fora, não sabiam o que fazer, e foi chamado ambulância. E ela saiu amarrada de lá. Ela estava possessa, mas dizia que ela tinha um problema, foi diagnosticada com um problema mental. Era simplesmente ter expulsado um demônio ali, mas nós não sabíamos, não era ensinado assim. E o que tem a ver os anjos com isso? Dentro da igreja, um demônio só se manifesta porque um anjo fez ele sair para fora. Olha a ação do mundo espiritual. A ação do mundo espiritual. Ele não brinca com isso. Quando alguém manifestar, é porque um anjo... O anjo está ali, está cutucando eles, sai porque... Açoitando. E aí a pessoa acha que é musiquinha pentecostal, né? Um anjo com a espada de fogo, anjo com a armadura não sei do que lá, porque nas musiquinhas pentecostal, os corinhos de fogo, né? Tem sempre um linguajar assim. Eu vi um anjo com a espada na mão. Daí o pessoal fica pensando, é invenção. Não, existe em tudo isso. Inclusive, eles dão espadada nos demônios para sair para fora. Parece, se você está ouvindo isso pela primeira vez, parece até engraçado, né? E olha que eu venho de uma fonte bem tradicional. Para mim mudar isso na minha cabeça, queridos, é Deus trabalhando, olha. Mas eu quero dizer para você, existe esse ministério dos anjos. Inclusive, existe categoria de anjos, Manuel. Anjos fortes, anjos mais fracos. A Bíblia fala sobre isso. E vi um anjo forte. E se o... Pois é, pastor, isso eu ia lhe perguntar. Se existe um ministério, existem departamentos, vamos usar essa forma, assim, existem departamentos, né? Existe um mais ou menos, não é um mais ou menos de categoria ou mais ou menos de importância, né? Mas de categoria, olha, tu é o de departamento financeiro, tu é o de departamento isso, departamento aquilo, enfim. Existe isso também, essa questão dos anjos? E se eu te contar, agora dei risada porque tu falou assim, se eu te contar que existe o anjo das finanças? Existe Não duvido. Anjos das finanças, que são aqueles que são liberados para que os milagres financeiros aconteçam. Tudo é por meio dos anjos. Existe o anjo que trabalha na questão da cura. Por exemplo, queridos, tu tem que ter muita maturidade aqui para essa conversa, né? E não dá tempo de provar biblicamente, né? Mas tem tudo base para isso. Existem anjos, por exemplo, para cura. É anjo que trabalha na cura. Por exemplo, se é orado, uma pessoa está com um problema no fígado, e aí a pessoa ora por ele e ele recebe um fígado novo. Quem traz o fígado novo? O anjo. O anjo. Gente, é tão... Assim, o mundo espiritual é tão real. E daí você pode dizer, não, mas Deus faz a coisa acontecer, assim... Como se fosse... Não existe mágica no reino de Deus. É uma coisa que o povo precisa entender. A gente é muito acostumado com o ilusionismo, né? Com essas mágicas que são feitas e que é aquela coisa que acontece assim. E é importante isso, algo que o senhor está falando, é importante porque quando... Vamos citar esse exemplo que o senhor acabou de fazer. De falar, o anjo, tô doente, o anjo veio e me trouxe um novo órgão, vou dar exemplo. E aí você tinha, obrigado anjo, você dá toda a glória pro anjo. A glória não é pro anjo, ele está sendo só um servo, né? É só um servo. Ele está trazendo do lugar onde existe... Quem liberou foi Deus. Quem liberou foi Deus, pelo nome de Jesus.
Ó, isso é importante, gente. Por isso que a gente fala de que você não deve orar pelo anjo. Dizer assim, anjinho da guarda, meu protetor e não sei o quê. Que tem uma música, eu acho que Tem, disso, né? Tem uns bichinhos de pelúcia que tem. Nós tínhamos em casa isso, eu lembrei disso agora. Ainda bem que acabou a bateria, porque era uma chatice aquilo. Anjinho da guarda, não sei, não, misericórdia. Mas isso é importante, porque uma coisa, depois a gente vai falar, ou como que a gente, de que forma é acionado isso, né? Mas é importante você ter essa noção, que sim, existe um anjo da guarda e que ele te serve. E você não pode adorar ele, agradecer a ele, ó, anjo da guarda, obrigado por isso, não dá glória a ele, né? Eles nem recebem essa adoração. Aí é que tá. Eles nem recebem isso. Anjo, se algum anjo recebe adoração, não é anjo eleito, é anjo caído. Ó. E até a Bíblia fala que o próprio Satanás se faz de anjo de luz para confundir as pessoas. Então todo anjo que apareceu e recebeu glória e escreveu livros fora do evangelho e as pessoas adoraram e fizeram, era anjo. Ele não apareceu como Satanás é pintado com guampas, né? Não, ele apareceu como um anjo de luz e entregou. Inclusive até existe uma denominação que antigamente era aceita, hoje em dia tudo é religião, né? Uma religião que aceita um novo livro escrito que um anjo deu para uma pessoa. Apareceu lá, e eu acredito que apareceu mesmo. Apareceu e deu. E deu. E eu sei que isso aconteceu. E ele pode tomar a forma de uma pessoa, né? Ele pode tomar a forma isso é uma coisa importante, né? As manifestações angelicais, geralmente, a minha esposa, eu não tive essa experiência ainda. Tenho orado, assim, abre os meus olhos para uns anjos aí. Mas muito cuidado também com... Tem coisas que eu não quero ver. Tem coisas que não é necessário. Mas eu acho que essa situação de ver alguma manifestação não é o fato de me agradar para que eu me sinta melhor por ver anjos. Não, uma situação que Deus possa mostrar. Como os olhos do moço de Eliseu foi aberto no momento de uma grande batalha espiritual, dele saber que ele estava com medo, de saber que era maior o exército de anjos que estava com ele do que o exército inimigo. Então, em alguns momentos, Deus vai proporcionar em nossa vida que o ministério dos anjos seja percebido por nós. Se não de forma visível, pelo menos na forma de presença. Enfim, o Senhor, principalmente na libertação, você vai ver essas coisas acontecendo. Minha esposa teve uma experiência quando nós morávamos em Juí, e para ver como Deus ele trabalha assim, não é pelo quanto você estuda ou pelo quanto você acha que pode se santificar para merecer, não é por merecimento, é por graça. Alguém ia assaltar minha esposa em Juí. Era um dia chuvoso, de inverno, ela estava vindo sozinha, eu estava em aula, voltando para o seminário, e ela estava voltando para casa, né? Nós morávamos lá, internato, e alguém veio atrás dela, e estava armado e ia assaltar ela. E aí, quando ela passou por uma casa, um senhor, o cara estava quase chegando nela, um senhor saiu de um portão da casa com um guarda-chuva e abraçou ela e disse assim, fica tranquila, esse rapaz atrás de ti vai te assaltar. E ela já sabia, porque ela já estava apurando o passo. Então, deixa eu andar contigo, fica bem tranquilo. E andou e fez que conhecia, assim, que fosse alguém que estava esperando ela ali naquele portão. E aí o cara disfarçou, saiu dali e foi embora. Tá. Daí ele levou a minha esposa até a esquina, próximo do seminário, e foi. Isso é assombroso, né? Eu vou dizer, assombroso não é do mal, né? Assombroso é perceber como aquilo que assombra, que nos tira. Depois nós fomos ver. Ela contou a história para mim, né? O senhor, ainda bem que tinha um senhor que fez isso, coisa e tal. Só que a gente foi na casa depois, a casa estava sem alugar. Ela estava vazia, abandonada há muito tempo. Nossa. Então, assim, não tinha ninguém morando lá. Ele saiu de dentro. Ele saiu de dentro da casa. Abriu o portão, botou o guarda-chuva, acompanhou minha esposa. E aquele rapaz lá que pretendia fazer o assalto não teve essa possibilidade. Então, você vê assim, ó, o Ministério dos Anjos trabalha assim. Eu tenho testemunho dos outros, né? Mas são experiências na família, né? Eu tenho um primo que morava num bairro muito perigoso em Santo Ângelo, na minha terra natal. E um dia o pessoal estava tramando para assaltá-lo também.
E quando ele estava voltando para casa, o pessoal tinha feito uma, como é que eu vou dizer assim, esperado ele lá, o antigo destocaia, né, para tentar pegar ele. E quando passaram por lá, ele passou pelo meio do pessoal, cumprimentaram ele e tudo, e não Não fizeram assaltaram. nada. Daí, no outro dia, um dos caras que era... Porque aquela questão assim, morava no bairro, tudo. Um dos caras assim, ó, quem era aqueles dois que estavam contigo quando tu estava vindo ontem? Assim, ó, pensa numa experiência, né? Assim, Nossa. tinha dois caras enormes contigo, assim, que o pessoal ia te assaltar ali. E é aquela coisa assim, aquela coisa de bairro, né? Que o pessoal sabe quem é, assalta porque quer um dinheiro, quer alguma coisa e sabe conviver ali, entendeu? Convivendo naquela situação. Então, tinha aqueles dois homens contigo ali e nós não tivemos coragem de fazer nada contigo. Então, olha como é a situação, né? Isso eu ouvi ainda quando eu era adolescente, quando aconteceu essa experiência com o meu primo. Então, Deus trabalha dessa forma. Essas manifestações angelicais, elas são em forma de pessoas. E a Bíblia fala que há anjos fortes, né? Como eu tinha mencionado. Já vi experiências de alguns pastores dizer que alguns anjos têm mais de 3 metros de altura, 6 metros. A Bíblia fala um anjo que põe um pé na terra, outro no mar. Então, não está na beira da praia, né? Botando um pé na areia e outro no mar. Então, quer dizer, o tamanho e a proporção disso. Então, esse ministério é um serviço a nosso favor que Deus proporcionou. Porque o mundo espiritual, eu estava falando antes, que não acontece com mágica. Sempre tem alguém ordenado a fazer. Eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tenha lido. E não vai dar tempo, querido, de mostrar todas as referências aqui. Tá? Mas, por exemplo, assim, a Bíblia, até mesmo a Bíblia foi escrita por anjos. Como assim? Deus falava e os anjos escreviam. Então, ou como o fato de Moisés, os anjos diziam para Moisés o que devia ser feito. o que devia escrever. Ou você acha que... vamos pensar na dispensação da antiga aliança. O Espírito Santo não habitava nas pessoas. Sim, eu ia dizer isso, porque o Espírito Santo não estava ali. Exatamente, não estava nas pessoas. E mesmo no Novo Testamento, você vai ver também que o mesmo processo acontece. O Espírito Santo inspira as pessoas, né? Mas os anjos também contam coisas que eles não sabem. E isso é uma coisa interessante. Os anjos não são eternos, mas eles são desde antes da fundação desse mundo que nós conhecemos. Então, quem pode contar? A tradição oral cultivada no judaísmo, né, que nos trouxe a tradição de contar as histórias mesmo antes da escrita ser produzida, é algo precioso. A escrita que eu digo não antes da escrita em si, mas de algo ser escrito, a tradição oral passava. Então, o que acontece? É muito importante isso. Mas Moisés, lá no Monte Sinai, eu sei que tem um estudo feito, inclusive, Manuel, que você vai ver assim que Adão, daí Matusalém, até esse intervalo, você vai ver pelo tempo de ano que eles viveram. Alguns dizem, né? E eu não tenho as datas precisas aqui, mas que o pessoal chegou a conhecer, né? Porque eles viviam Matusalém em 969 antes. Então, eles chegaram a se conhecer e daí ele contava as histórias que iam passando. Isso é uma verdade. Mas, entretanto, os relatos específicos da inspiração divina, do qual 1.500 anos separou cada autor da Bíblia até toda ela ser escrita, e mais de 40 autores, não tem como uma tradição oral te passar isso aí. Há um ministério dos anjos, onde o Senhor, através do seu Espírito, trazia a palavra e os anjos eram mensageiros. Como funciona isso, pastor? Como que pode isso? Quem que anunciou a vinda do Messias? Os anjos, Sem dúvida. Então, quem disse para Maria que ela ia ficar grávida pelo Espírito Santo? Anjos. Então, e olha só, pasmem, né? Não vou entrar nesse assunto aqui, mas a Bíblia fala que os anjos também chamam eles de estrelas, né? Nesse sentido. E aí você vai ver acho que eu falei isso na semana passada, sobre a estrela. Vimos a sua estrela a respeito do nascimento de Jesus e viemos adorá-lo. Então, que estrela é essa, né? Que eles viram de Jesus. E
E você vai ficar impressionado. Eu vou ler aqui um pouquinho, depois a gente volta aqui se tiver mais perguntas. Por exemplo, aqui Mateus 2,13. Olha, algumas coisas, porque o pessoal que está ouvindo aí, não sei se... Como é que está o pessoal por aí? Tá legal. Isso que eu ia dizer. Enquanto o pastor procura aqui, gente, presta atenção. Você vai, agora, mais do que nunca, compartilhar. Tá bom? Compartilhe, faça isso, compartilhe para mais pessoas, compartilhe para umas 10 pessoas. Você que chegou agora há pouquinho aí, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu likezinho também, é importantíssimo. E nós estamos falando sobre os anjos, o ministério dos anjos. Eu digo mistério e ministério, porque é um mistério, né? E também eles têm um ministério. Então nós estamos entrando em alguns detalhes aqui e está sendo muito especial. Vamos lá. Mateus 2,13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Isso aqui foi antes da anunciação, porque primeiro ele pensava em deixar Maria, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, deixá-la secretamente. Mas aí um anjo do Senhor apareceu para ele em sonho e disse assim: não tema receber Maria como tua esposa, porque nela está gerada fruto do Espírito Santo. E mais tarde ele orienta. Queridos, você que está ouvindo aí, isso aqui é Novo Testamento. Algumas pessoas acham que o ministério dos anjos é para o Antigo Testamento. Não. É ministério para hoje, inclusive. O Antigo Testamento teve menos aparições e trabalho dos anjos do que no Novo Testamento. No Novo Testamento tem muito mais. Olha só, isso aqui é só no ministério de Jesus. Olha aqui, Mateus 4,11. Você vai ficar pasmo. Porque talvez você já leu e nunca prestou atenção. Jesus passa pela tentação, 40 dias sem comer, e olha só, ele vence Satanás por tempo oportuno, como Lucas vai dizer, né? Satanás deixa ele até um tempo oportuno. E aí vem então o verso 11 aqui em Mateus 4,11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Depois do jejum, quem serviu Jesus? Os anjos. Os anjos. E aí tu vai pensar, serviram com o quê? Eles eram abanar suas asas e refrescar um pouco. Estava muito quente aquilo. Queridos, serviram. Inclusive trouxeram alimento para ele. Mas não pode? Como que um anjo vai trazer alimento? Então dá uma olhada lá em Elias. E pensa na padaria do Elias céu, né? Também, imagina. Porque ele comeu um pãozinho de 40 dias. Ele disse assim, come, primeiro acordou, o anjo acorda ele e diz assim, trouxe um pão para ti, come. Daí, porque longa é teu caminho. Daí ele come um pouco, dorme, o anjo traz outro pão de novo e diz assim, come de novo, porque vai ser longo o teu caminho. E ele fica 40 dias sem comer, alimentado por um pão que os anjos trouxeram. Aí a pessoa pode olhar e dizer assim, poxa, mas será que isso funciona assim? É por isso que a igreja está do jeito que está, em muitos aspectos. Porque ela não quer ver aquilo que a Bíblia claramente expressa. E daí nós estamos cheios de teorias e teologias que nos afastam da realidade espiritual. Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e começar a ler a Bíblia com detalhes. Olha só, isso é importante. E, pastor, o senhor falou antes, no início ali, que tudo foi criado mesmo antes de Adão, né? Bem antes de Adão, ou seja, os anjos e tudo mais. Antes, existiam só eles ali, no início? Existe algo chamado pericorese, que é um nome esquisito, tá? Mas também chamado a dança da Trindade. Antes, Deus é completo em si. Isso aqui, queridos, é bem profundo, né? Mas Deus é completo em si mesmo. Deus não precisava criar nada, porque tudo está nele. A pericorese tem até um símbolo, se você procurar na internet, vai ver, parece três pessoas juntas, assim. E esse símbolo fala, eles dizem que a dança é a unidade, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre existiu. Tudo isso. A partir disso aí, todas as coisas foram feitas. É nesse período que Deus criou os anjos. E daí quando criou os anjos, ele criou um mundo para isso. Eu sei que é bem difícil, já mencionei um pouquinho isso,
Mas nós temos uma mentalidade muito científica, não sei se eu posso chamar assim, ou a nossa escola de ensino, ela nos distanciou muito do que a palavra de Deus fala. Só que assim, nós precisamos entender que a Terra, essa Terra que nós habitamos, esse planeta, é algo que não será destruído. É um sistema espiritual. A Terra é um sistema espiritual. Não sei se eu posso chamar de sistema, mas para você entender. Ela não vai ser destruída. O que Deus criou, e você vai ler muito na Bíblia, ele criou um monte santo no lugar onde ele está, que é o Sião celestial, que aparece em Apocalipse. E essa estrutura toda, a Terra, ela é como se fosse ao redor dela, tem dimensões. Que quem está vendo na internet, que eu estou circulando com o dedo, assim, né? Como se fosse, pensa num alvo, o centro do alvo é a Terra e ao redor as coisas que vão indo assim são os céus, que são as dimensões, porque céu não é um lugar para onde eu vou, mas é um lugar onde eu estou, né? As pessoas ficam pensando que irão para o céu. Não, você está no céu, porque a Bíblia assim fala que nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus, escondido em Deus, nos céus. Então, nós estamos nos lugares celestiais, mas, ao mesmo tempo, estamos nessa terra. Porque é uma coisa que talvez seja difícil para as pessoas compreenderem, mas o Espírito Santo em nós comunica Deus em nós. E Cristo comunica o homem que está nos céus, comunica o homem para Deus. Então, é uma unidade perfeita. E nessa pericorese lá, Deus era satisfeito com tudo. Ele não pensou assim, vamos criar alguma coisa para sermos felizes. Não. Ele querendo compartilhar a sua vida. Ele traz uma criação. Porque ele quer compartilhar daquilo que ele é. A intenção de Deus em toda a história da humanidade e antes dela é compartilhar da sua vida com a sua criação. É colocar na sua criação vida. A vida dele. Então, os anjos não têm imagem e semelhança, mas eles foram criados para participar da alegria da Trindade. Vamos usar a expressão Trindade. Ou seja, daí você vai ver que quando... É muito lindo isso, porque quando Deus começa a criar as coisas, a Bíblia diz que os anjos aplaudiam e cantavam a cada passo da criação. Então, como se fosse um grande exército poderoso que cantava e batia palmas enquanto Deus fazia cada coisa criada. Nossa, que legal. Então, essa ideia, né, da criação. E os anjos, eles não só participaram dessa forma, como eles também... Primeiro foi dado a terra, a primeira terra criada. A primeira é a mesma, no sentido criada. Ele foi dado para os anjos cuidarem, né? Por isso que até tu vai ver assim nomes, né? Arcanjo não é uma qualificação de anjo, mas é um anjo líder, né? Uhum. E aí você vai ver assim principados que são príncipes de territórios, que Deus criou isso. Os principados não são malignos, se tornaram malignos aqueles que se rebelaram, mas Deus colocou coisas geográficas em toda a história para guardar esses lugares e para ser participantes. E se você for para o paganismo, por exemplo, Manuel, deixa eu emendar um pouquinho aqui só para talvez ficar mais claro. Existem anjos no paganismo para tudo que é coisa. O anjo da folha, o anjo da terra, o anjo da areia, o anjo da... cada detalhe da natureza tem um anjo. Daí quando tu olha o pagão falando disso, tu fica dizendo, poxa, que bobagem isso, né? O anjo da floresta, o anjo não sei da onde, o anjo da pedra, o anjo do não sei o que lá. E, na verdade, o pagão tem mais revelação do que o cristão. Porque toda a criação, ela é sustentada por anjos. Toda a criação é sustentada por anjos. Tudo que existe é sustentado pelos anjos. E aí você pode dizer assim, mas como assim? E por que e cadê Deus nisso? Se tu plantar uma semente na terra, tem um anjo que vai fazer ela brotar.
Não, pastor, não pode ser desse jeito. Existe um anjo para cada detalhe. E aí, esses dias eu estava assistindo com os meus filhos um programa aquele de culinária lá de MasterChef. E tinha uma pessoa que ela era de uma religião, que não importa dizer aqui, e ela rezava para cada tempero, pedindo ela dizia deuses de cada tempero, para que a comida dela ficasse boa. Daí eu disse até para os meus filhos assim, eu que não ia comer um negócio consagrado isso aí. Porque assim, ó, preste muita atenção, ouvinte. Cada detalhe da natureza. Existem anjos eleitos e anjos revelados. Agora, quem você crê? Eu creio em Jesus Cristo. Então, ao meu favor estão os anjos eleitos. Eu não creio em Jesus Cristo. Ao meu favor ou terror estão os revelados. Os revelados. E olha que coisa. Daí você pode dizer assim, mas pastor, isso é muito louco. Como é que ninguém falou isso aí antes? Eu digo assim, porque está na Bíblia. E você precisa entender. Eu vou dar só as referências aqui, Manuel. Isso que eu nem falei, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 versículos ainda sobre os anjos no ministério de Jesus. Quando ele estava no Getsemane, ele estava lá agoniado e veio um anjo para consolar. Pensa nisso. Jesus sendo consolado por um anjo. Lá no Getsemane, só para lembrar. Mas aqui, ó. A Bíblia fala do anjo do vento, Apocalipse 7, 11. Fala de um anjo no mar, Apocalipse 10, 5. Fala de um anjo no sol, Apocalipse 19, 17. Fiz só 3, porque tem relatório na Bíblia de anjo para tudo que é lugar. Então tem um anjo que cuida do sol, tem um anjo que cuida do mar, tem um anjo que cuida do vento. E a Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos. Por que nós vamos julgar os anjos? Isso está lá em 1 Coríntios 6,3. Porque a Bíblia fala que a ira de Deus vai ser contra todos aqueles que destroem a terra. O Armagedon que vai vir é contra aqueles que destroem a terra. E quem que destrói a terra? Olha que coisa, como Deus se importa. Queridos, eu não sei se eu estou emendando demais aqui, mas vou falando. Não, pode continuar, pastor, porque assim, ó, gente, eu vou dizer uma coisa, eu tô pasmo aqui com tanto conhecimento e principalmente com relação à questão dos anjos, porque aí a mente da gente vai longe. Aí eu fico pensando assim, tá, mas aí vamos ao anjo do sol. Tem gente que adora o sol. Aí se adora o sol, meu anjo sol, Mitraísmo, inclusive, é o nome disso. E o que eu falei? Quando um anjo eleito não recebe adoração. Uhum. Quando você começa a adorar, o que ele faz? Ele se retira. E ele dá espaço para o outro. E aí quem é que vai vir receber a adoração? O anjo caído. Queridos, tem anjo caído por tudo que é lugar. Então você precisa entender essa... Não quero entrar nessa... Hoje não é sobre os anjos maus, né? Mas só para você entender que isso se manifesta. Então, todas as entidades que são invocadas nas religiões, vamos dizer assim, pagãs, vamos usar o termo pagão, são anjos caídos ou demônios. Anjos caídos ou demônios. E as pessoas muitas vezes não sabem nem a diferença dos dois. Anjos caídos ou demônios. E os anjos eleitos são os anjos ao nosso favor a respeito daqueles que vão herdar a salvação. Então, tem esses lugares. Mas eu só falar para não perder aqui o fio da meada, como diz. Olha só. Quando João 3,16 diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele vai vir destruir todos aqueles que destroem a terra. No lagar da ira de Deus no Armagedon. Deus amou o mundo, quer dizer que Deus amou o cosmos. A palavra ali não é o mundo, pessoas, é o cosmos, aonde abrange tudo. A terra, o mar, os céus, as estrelas, as tudo. Árvores, o cosmos e as pessoas, a sua criação. Deus amou o mundo. Porque ele amou o mundo, ele mandou o seu filho para redimir tudo isso. Romanos 8 diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E eles vão ser liberados do cativeiro da corrupção. Ou seja, criação. Aí tu vai ver lá sobre o milênio, a primeira coisa que vai acontecer, o leão vai voltar a pastar, os bichos não vão mais se devorar, vai ser uma convivência com homens e criaturas. Por quê? Porque Deus vai redimir a criação toda. Vai pagar o preço todo, vai organizar. Então Deus amou o cosmos. Aqueles que destroem a criação estão destruindo aquilo que Deus ama.
E a criação envolve não só o homem, criado à sua imagem e semelhança, que é a primícia da criação. É a coisa mais excelente, mas envolve tudo que Deus criou. Olha que coisa interessante. Nossa, Olha o que o imagina. pecado fez. Quando Adão peca, a sentença é: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, toda a criação foi afetada pelo pecado de Adão. O último Adão, Cristo, ele restaura toda a terra. A terra vai ser bendita por causa do último Adão. O que o primeiro Adão não conseguiu cumprir e destruiu, o último Adão vem restaurar em totalidade. Homem, criação e todas as coisas que existem. Falei esses dias, acho que foi aqui ou foi em outro momento, que até vai ter redenção até para os animaizinhos, né? A gente acha que não, mas vai ter bichinho de estimação, vai ter tudo isso aí. Não pense, querido, que é o teu cachorrinho que morreu, que ele vai ir lá para o nosso céu na terra, mas vai existir lá também a criação restaurada. Olha que coisa interessante. E tudo isso, então, quando julgamos os anjos, é os anjos rebelados que interferem nas coisas. Por exemplo, quando dá um tsunami, o que está acontecendo? Um anjo rebelado. Um anjo rebelado. Mexendo naquilo que não pode acontecer. Daí tu vai dizer assim, tá, mas e Deus? Onde está nisso? Onde está nisso? Onde Deus está nisso? As pessoas se perguntam, mas onde é que Deus está? Deus é Por tão ruim. Deus permitiu que aí isso acontecesse? Todo mundo põe a culpa em Deus, né? Exatamente. Jesus não estava atravessando o mar da Galileia pelo meio de uma tempestade e o barco quase foi a pique. O que os seus discípulos disseram? Tu não te importas que pereçamos? É natural desde lá. Querer culpar Jesus pelas coisas espirituais. E aí Jesus levanta, repreende o mar e repreende o vento. Como que ele repreende o vento e o mar? Porque o vento estava sendo agitado por anjos caídos, anjos maus. E o mar estava sendo agitado por anjos, porque ele repreendeu. E aí o que aconteceu? Era uma intervenção espiritual, porque ele estava atravessando o mar para chegar lá no Gadareno para libertar ele. Não deixar ele chegar. E o cara de Gadara, que a gente não sabe o nome dele, só sabe que é Gadareno. Eu estive em Gadara lá 2 vezes. O Gadareno, ele ganhou Decápolis. O que é Decápolis? 10 cidades. Esse cara liberto ganhou 10 cidades para Jesus. Foi um missionário e não era nem apóstolo nem nada. Ele quis seguir Jesus e Jesus disse assim, volta para tua casa. E por causa da libertação dele, ele ganhou 10 cidades para Jesus. E mais tarde, lá em Atos, vai falar das igrejas em Decápolis. Quem implantou essas igrejas não foi Paulo. Foi o Gadareno, pregando o evangelho, e tinha fiéis, igreja não templos, mas igrejas fiéis nas 10 cidades ao redor do mar da Galileia. Por que tu acha que se moveu o mundo espiritual? Para impedir. E aí Jesus repreendeu. E daí quando Jesus fala da fé deles, também fala a respeito de não crer na palavra que eles iam acontecer, mas também que eles poderiam ter ordenado ao mundo espiritual que lhe obedecesse. Olha só o que é o ministério dos anjos. Gente, aí é que tá. Eu não sei como é que tá o seu cronograma aí, pastor. Eu ia lhe perguntar uma coisa que eu acho que é importante as pessoas, até aquilo que a gente falou no início, como ter acesso, né, a essas situações, porque a gente sabe, e nós já falamos em outros programas aqui, de que tudo que você faz, tudo que você fala, da forma em que você age, tem um mundo espiritual que está a seu favor. A seu favor de ambas as partes, seja ruim, seja bom. Ele está ali à disposição, né? Ele está à disposição e as coisas estão acontecendo. Então, de que forma a gente tem esse acesso? Ou como é que os anjos vão trabalhar? Afinal de contas, eles estão para nos servir. É sempre pela palavra. Aí vem mais uma vez a importância da palavra. Os anjos, eles não recebem ordens diretas. Nossa, no sentido assim, anjo, traga-me aqui uma maleta de dinheiro. Diz que tem anjo das finanças, né? Anjo, traga aquele pão de Elias, para que eu fique 40 dias sem precisar comer. Não, acho que até a palavra fala que era um bolo, uma coisa assim, nem era pão, eu acho. Então, o que acontece? Não se trata disso, se trata do propósito e se trata de como nós olhamos a palavra de Deus. Na batalha espiritual, nós temos uma diretividade nesse, como eu falei, né? Sempre um anjo está ali e nós podemos liberar, né? A gente fala liberar os anjos.
a nosso favor ou a favor. Por exemplo, assim, se eu estou com você em oração, e isso é a importância da oração também, a oração e a palavra. Eu vou interceder. Olha a intercessão, o que ela faz. Eu vou interceder por você. Eu posso orar em nome de Jesus e liberar os meus anjos para batalharem a teu favor. E a pessoa vai olhar, quem está escutando, e dizer assim, mas isso é loucura. Pois é loucura que nós não fazemos. E poderíamos fazer. Então, assim, os meus anjos podem se unirem aos teus em prol de uma situação. Estou falando aqui de batalha espiritual. E o que acontece? Vai haver resultados. Porque nós estamos movendo no mundo espiritual. Querido, se você não crê, tudo que não provém de fé, a Bíblia diz que é pecado. Então, há pessoas que não creem nem que... Só creem na salvação, né? Uhum. A nossa mente, a maioria das pessoas está condicionada àquilo que foi mais pregado, e graças a Deus por isso, porque a salvação é a coisa mais importante, né? Mas não quer dizer que é tudo. Você é salvo para alguma coisa. E não simplesmente o ápice é a salvação. Mas a nossa cabeça está condicionada só a crer na salvação. E mesmo assim, muitos não creem, né? Porque crer na salvação tem que crer no sacrifício de Jesus. Sim, saber que tudo ele fez não é uma historinha, mas é uma realidade e tem vida. Então, se nossa cabeça está condicionada apenas a isso, o que nós vamos receber, Manuel? Somente salvação. Então, se nossa cabeça não crê na cura, nas coisas que Deus tem para nós, o que nós vamos receber? Só salvação. E podemos morrer com as enfermidades e com problemas. Se nós só cremos na salvação, e eu não estou dizendo só minimizando o efeito disso, mas falando que há muito mais por trás disso, nós vamos viver só aquilo que cremos. Agora, se nós não cremos e primeiro desconhecer, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se nós não conhecemos, então como que vamos crer? A própria palavra diz assim, como crerão se não há quem pregue? Como que nós vamos ensinar as coisas? Tanto que eu me alegro em falar essas coisas, porque quando Deus levanta os ministérios ali, em Efésios capítulo 4, o ministério de mestre e os demais que estão ali, os outros 4, é para aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço. Olha só. Então, eu estou falando aqui para você que existe um ministério de anjos. Para o desempenho do serviço. E isso, quando você souber, é aperfeiçoamento, queridos. Só que a tua fé tem que ser acionada e orar crendo nisso. Crendo que tem os anjos, crendo que você pode interceder por alguém e dizer, Senhor, libera os meus anjos em favor de fulano agora, que essa batalha seja vencida. E saber chamar e saber clamar isso mediante a palavra. Não vai falar heresias ou buscar, vamos dizer assim, adorar anjos ou orar para anjos. Não é isso. Mas dar ordens a esse respeito conforme a Bíblia nos orienta, e isso vai trazer efetividade. É claro que hoje eu não tenho como passar uma receita aqui para você e dizer assim, ó, faça assim. Primeiro passo, segundo passo. Não, as coisas não são assim. Mas você precisa entender primeiro. Porque olha o que é o paganismo. É exatamente isso. É você pegar e desenhar um quadrozinho de como você deve proceder. Fale isso, fale aquilo. E o que acontece? Parece que só o falar, quando a gente fala em proclamar a palavra de Deus, a palavra precisa estar na tua boca e no teu coração. Uhum. Se ela estiver só na tua boca, já era. Não tem. Ela tem que ser algo interiorizado, algo que Deus já colocou lá dentro. Isso que eu estou falando hoje, talvez a maioria aqui, ou muitos aqui, estão ouvindo pela primeira vez o que eu estou falando. Então, como que eu vou dar passos para você agora acionar os anjos? Tu sai daquele loucão, né? Desculpa a expressão da gíria, principalmente para jovem, né? Sai loucão aqui, eu vou agora mandar nos anjos. Tu te perde na primeira esquina e tu é capaz até de ter interferências malignas. Não é para você ter medo, mas é para você ter sabedoria. E você começa a brincar de mandar em anjo, pode saber que tem alguém muito interessado em que a tua forma de pensar seja confundida. O pai da confusão, né? O pai da mentira, o pai do engano é Satanás. Então ele vai querer corromper aquilo que você está aprendendo. Então receba com mansidão a palavra que está sendo implantada em você. E aí essa palavra ela vai produzir o que é necessário para que você alcance as coisas. Mas uma coisa que você precisa saber hoje, existe um ministério, você precisa conhecer, você precisa se inteirar, você precisa aprender. E você aí, quando entender e ter fé nessas coisas, você vai conseguir desenvolver. É um processo.
Nossa, gente, olha só que legal. E você, enfim, gente, dá tempo ainda de você curtir aqui e mandar. Dá tempo ainda de você mandar para mais pessoas aí, tá? Vamos ainda mais um tempo. Pastor, com relação a essa questão dos anjos aí, a gente sabe que o mundo atual, a televisão, os filmes, hoje eles têm desvirtuado isso, né? Aqueles anjos que teoricamente, né, estão brigando, vamos usar os filmes aí, não sei se a gente pode falar não vou dizer o nome porque a gente está nos canais de mídia, né? Mas os filmes estão aí. E aí todos, aquele anjo bom que faz isso, aquele anjo não sei o que, ele é um anjo de luz, ele é um anjo de bom, ele é um anjo de não sei o que. Na verdade, isso tudo é para desvirtuar, né? E eu vou te dizer mais. Agora outra pancada aí, né, na mente das pessoas que talvez nunca tenham ouvido. Gênesis capítulo 6 fala de uma intervenção, numa rebelião que interviu da manifestação de anjos. Vou falar. Prepare-se. Atenção. Vou falar. Assim, a Bíblia deixa muito claro que houve uma rebelião. Anjos, o livro de Enoque fala que foram 200 anjos específicos, 200 anjos caídos, que eles vieram e tiveram relações com mulheres na terra. Isso aí tem gente que vai dizer que não e coisa e tal, mas isso é sério, aconteceu. E desse relacionamento rebelde entre anjos que se fizeram fisicamente, né, se materializaram e tiveram relações com mulheres, tiveram filhos híbridos. Pasmem, queridos. É forte o que eu vou dizer para você aqui, tá? Inclusive, essas mulheres, elas morriam no seu parto. Porque elas deram luz a gigantes. E as bebês cresciam demais e rasgavam a barriga da própria mãe para poder sair. É como se fosse uma hospedeira, né? Que recebia aquele corpo, aquilo se desenvolvia, sugava tudo dela e depois matava na saída. Isso também já era um sentido sacrificial. Queridos, isso que eu estou falando aqui é histórico. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é comprovado. Tem as questões bíblicas e fora da Bíblia, nas diversas culturas, isso aí é conhecido. Só o cristão ignora, né? É porque ele acha que não, porque quer dizer que os filhos de Deus e os filhos dos homens, as filhas dos homens, e ficam dando um monte de coisinha falando, tem que ter mais fé para acreditar nessas teorias que rebatem do que a Bíblia de fato realmente diz que é. Então, essa raça híbrida deu a ideia, foram os heróis da antiguidade. Esses heróis, a palavra herói, ela tem conotação benéfica depois de Cristo. Porque antes disso, a palavra herói era tido como um dominador. Herói veio depois quando os cristãos davam sua própria vida em prol de alguma coisa. Aí eles começaram a associar a mesma tipo de palavra. Um pouco, não explicando a fundo, mas só para entender. Mas antes os heróis eram dominadores da humanidade. Eram gigantes, filhos de anjos caídos com mulheres, e que eles eram híbridos, e que eles eram, assim, então, líderes que se levantavam sobre o povo. Isso a Bíblia deixa muito claro. E dominavam. Inclusive cidades foram construídas em homenagem a eles e tudo mais. Isso explica muita coisa também, até nas construções antigas que o pessoal tenta entender como que moviam, as pirâmides, essas coisas, como que se moviam nessa parte, como que eles faziam isso, que tecnologia usavam para mover essas pernas, não usavam tecnologia nenhuma. Eles pegavam entre 2, 3, 4, porque eram gigantes. Alguns chegavam a ter até 6 metros de altura. Então, a Bíblia vai mostrar um que tinha 4 metros, que era maior que o Golias que Davi derrotou. Então, assim, foi encontrada a cama dele. Então, assim, existiram essas criaturas. E por que quando Deus... a Bíblia fala que houve antes do dilúvio e depois do dilúvio houve isso. Esses gigantes aí. Que são a mistura de anjos caídos com a raça humana. Hibridização. Presta atenção nessa palavra. E por que isso aconteceu? Por que Deus
depois mandou Josué e o povo de Israel matar todos os povos quando chegavam. O pessoal diz assim, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. É o que todo mundo fala. Assim, porque ele mandava matar mulheres e crianças e todo mundo. E aí era um povo, Deus era exclusivista, ele só escolheu Israel, é um Deus mau, onde é que se viu matar? E tem muitos discursos disso aí. Sabe o que Deus mandou matar, queridos? Porque esses povos eram povos híbridos. Povos híbridos. Era uma raça misturada de anjos caídos com seres humanos. Essa foi a causa do dilúvio. O dilúvio não foi porque Deus, ele viu que o homem era mau, e todos os desígnios do seu coração, eles eram rebeldes e eles desobedeciam. E aí Deus teve que destruir a terra com o dilúvio. Entretanto, no dilúvio, talvez seja forte demais falar, não foram exterminados todos os gigantes, porque alguns deles escaparam também. Ponto, né? E aí, por isso que continuou depois também. E aí Deus disse assim, não, você tem que destruir todos esses povos. Queridos, Jericó era uma cidade com muralhas altíssimas, poderosamente fortificada. Por que muralhas tão altas num território? Por causa dos gigantes que haviam na terra. E você sabe que haviam gigantes. Davi pegou 5 pedras, Sim. Não porque ele era ruim de mira, porque tinha 5 gigantes no território. O mais alto deles ali, o mais forte deles era Golias. Ele vou pegar 5 pedras porque se vier os outros 4 eu estou preparado. Ele sabia o Deus que ele confiava. Ele sabia que havia uma ordem. E esses gigantes também eram híbridos. Por que eu estou fazendo essa identificação? Jesus fala que na sua vinda, preste muita atenção nisso, que na sua vinda será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Nos dias de Noé o que acontecia? Híbridos dominando. E agora tem muita ênfase, Manuel, a gente está falando sobre anjos aqui. E hibridização tem sido tópico, inclusive dos programas das séries de televisão. Uhum. Coisas Direto. misturadas, seres humanos misturados com outras coisas. Esses híbridos, se você for estudar, e eu sou professor de filosofia também, se você for estudar isso na mitologia grega, você vai ver seres misturados, animais com gente. Alguns pensam que isso é simplesmente ideias. Não, mas isso também é uma fotografia, né? Uma leitura ou até mesmo um relato do que aconteceu no passado. Existiam seres horrendos habitando essa terra. E hoje em dia as coisas estão se desenvolvendo nessa mesma situação, acostumando, porque certamente vai vir uma outra investida de anjos caídos, né? E eles vão tentar hibridizar. Existem preste atenção nisso, existem dois espíritos malignos que atuam. Nossa ideia aqui é anjos hoje, né? Mas só para íncubos e súcubos, que são espíritos malignos que eles vêm nos sonhos para ter relações sexuais com pessoas. E eles tomam da semente, isso é muito muito assim espiritual e acontece. Eles tomam, no Antigo Testamento era chamado de Lilith. Não confunda, dizem que era a segunda mulher de Adão, não faça nó cego aí na situação. Lilith, ela se manifestava, tinha relação sexual, pegava a semente do homem e depois se materializava como homem e fazia relações com as mulheres, para gerar híbridos. Hoje tem esses dois espíritos que eu estou falando, e eles vão começar a trabalhar nesse processo para hibridização. E é tão forte isso na consciência do ser humano que quando isso começar a acontecer, não vai ser mais assustador. Então nós temos que discernir o mundo espiritual. Só para finalizar aqui, para botar mais um pouco de pressão aí na tua mentalidade. E é claro que isso aqui pode trazer muita ideia de loucura, vai longe, né? vai e longe, dizer assim, não, o pastor pirou a cabeça, né? Tudo bem, querido, pensa como você quiser pensar. Mas assim, há pouco tempo, foi esse ano ou ano passado, agora me fugiu a data, foi celebrado o ápice da ciência, que fizeram a transfusão num coração de porco para um ser humano. E teve sucesso. Queridos, tu pode achar que nada a ver. É o início. Mas assim, o porco o que é? É um animal. E um ser humano que recebeu não é um animal. Apesar que dizem que é animal racional, não, nós não somos animais, nunca fomos. A Bíblia não fala isso. Deus criou o homem e depois os animais.
Então, criou os animais, na verdade, depois o homem, que é como primícia. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não é animal. Fecha parênteses. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Agora está misturado isso. E o que a gente pode chamar isso? Um ser humano que tem um coração de um animal, ele é um híbrido. E isso vai ser, não só vai ser aceito na nossa sociedade, como vai ser celebrado. Ao ponto em que o espaço cada vez mais vai ser alcançado. Queridos, eu sou muito feliz pela vida, preservação da vida, que Deus abençoe os médicos e a ciência se multiplicará. A Bíblia fala sobre isso. Mas nós não podemos ficar normalizando e naturalizando todas as coisas. Há coisas também que eu vou dizer para você. Tem conhecimentos que serão revelados que não são conhecimentos de Deus. E nós temos que ficar muito atentos a esse processo. Até porque, né, pastora, a ciência e, enfim, todas as coisas, isso é uma coisa que essa semana eu meditava bastante, que tanto a ciência e todas as coisas que aconteceram e vêm acontecendo, foi dado pelos próprios anjos caídos, né? Ou seja, de como fazer, o que fazer, como produzir, como isso, como aquilo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado e isso, a importância de nós conhecermos e estudarmos o mundo espiritual. Porque a gente sabe que assim como as pessoas estão aceitando, né, essa questão do coração do porco, outras coisas virão e assim como o senhor acabou de falar, as pessoas vibrarão. As pessoas aceitarão numa boa. Não, isso é a evolução da ciência e da tecnologia. Vamos citar, né, aquele maluco, usar o nome assim, eu não quero falar o nome dele, mas todo mundo chama ele de maluco. De maluco ele não tem nada. Que ele conseguiu fazer o foguete vir de ré. E aí tá todo momento querendo levar pessoas para Marte e Lua e quer fazer isso e quer fazer aquilo e revolucionou e está revolucionando e enfim, uma loucura o que está sendo feito. Inclusive, né, ele chegou até a pedir uma comprovação de Jesus. Isso já aconteceu, Jesus. Então, querido, muito cuidado com aquilo que você vê e fique atento. Fique muito atento pelo aquilo que está acontecendo. Eu acho que urge um seminário que eu quero trazer para a igreja e eu vou fazer isso no YouTube de uma forma... Pena que o nosso canal não tem uma expressão ainda, né? Que a gente possa alcançar pessoas para abrir a mentalidade dessas coisas. Eu preciso fazer um seminário sobre a cosmologia bíblica para acabar com muito sofisma, com muita ideia que chega a ser ridícula em relação à palavra de coisas, principalmente essa questão de outros planetas, vida não sei aonde, como se a Terra é uma poeira cósmica, né? Dizem os cientistas, diante das galáxias e do universo que temos. Não, na Terra é a centralidade que Deus fez e todo o seu plano está ao redor disso, né? Porque Ele amou o cosmos, essa Terra. Então nós temos que desfazer um monte de mentiras que foram ensinadas para nós como verdade e que só vão levar pessoas cativas a esse... Existe algo, queridos, preste atenção, o arrebatamento vai acontecer. E existe um trabalho das ciências, e até eu acho que se eu falar isso no YouTube, é capaz de nós sermos cortados, né? Mas eu vou dizer assim, há um trabalho muito intenso a respeito das vidas em outros planetas para justificar o desaparecimento das pessoas da Terra. Então, mas eu quero dizer para você que isso é apenas um sistema para que o engano se propague. Porque o Senhor vai vir tirar os seus eleitos, aqueles que são os vencedores, e eles sairão da terra. Isso não está longe. Isso não está longe de acontecer. Mas Satanás, ele não é onisciente, mas ele trabalha em cima dos fatos que ele sabe que pode acontecer. Ele sabe tudo que vai acontecer na Bíblia, só não tem revelação. A diferença da Bíblia para o diabo e da Bíblia para nós é que ele não tem o Espírito Santo e nós temos. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida. Espírito e vida. Agora ele não tem o espírito nem a vida, ele só tem a letra. E aí o que acontece, né? A letra mata. Né? Exatamente. E ele pode usar até mesmo essa letra para matar. Porque o intuito dele é sempre matar, roubar e destruir. Então nós precisamos entender o que nos difere, o que a Bíblia nos traz. Então nós precisamos conhecer o aspecto cosmológico da Bíblia,
Não para ter uma consciência, querido, continue acreditando lá, deixando teus filhos aprender, seja feliz, nós estamos no mundo. Jesus disse, ó, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vamos viver no mundo, aprender o que o mundo tem para dizer, ok, ótimo, vamos escutar você, mundo, mas nós vamos ser livrados do mal. Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é errôneo, tudo aquilo que é para engano, que é para distanciar Deus das nossas vidas, nós vamos ser livrados pelo poder do nosso Senhor Jesus. Amém. Então é isso que nós precisamos trabalhar, mas precisamos conhecer, para que não sejamos engolidos, enganados. A palavra, o senhor falou antes, né, que as pessoas elas perecem pela falta de conhecimento. E querido, essa passagem ela é tão importante, por quê? Porque situações como essas que nós estamos falando e que a gente começa a se aproximar, né? A gente fala do fim, mas não é um fim, é um novo começo, é uma nova etapa daquilo que Deus colocou, né? Que é a vinda de Cristo. Então, a partir do momento em que você tem esse conhecimento, você começa a ter esse conhecimento, você começa a discernir, opa, isso é de Deus, isso não é, isso é real, isso não é, isso mas está escrito na palavra. Mas está na palavra, mas não tem uma revelação. Então você consegue discernir, mas você tem que estar atento e você tem que conhecer, né? Por isso que nós temos derramado aqui a importância de você levar isso para mais pessoas. Então, todo o material que tem sido distribuído aqui nas redes sociais, tanto no YouTube do pastor, quanto da igreja, né? A partir de amanhã nós estaremos compartilhando vida no YouTube da igreja, tá? Do Ministério Tabernáculos. Então nós vamos compartilhar tudo lá, vai ser tudo a partir de lá. E a importância de você levar esse conhecimento, de compartilhar essas informações em todos os materiais, Instagram, Facebook, tudo que está sendo jogado lá, tudo que está sendo colocado não é em vão. É para você levar esse conhecimento também para outras pessoas, assim como você consome. Compartilhe, gente. Você tem a sua rede social, você está aqui com a gente, você que está no rádio também, entra nas nossas redes sociais e compartilhe. É importantíssimo, as pessoas precisam saber. Afinal de contas, evangelizar também é pela rede social. Não é só você sair pelas ruas e obviamente isso é importante e é fundamental e deve ser feito. Não é só isso. A rede social foi criada para isso. Assim como está sendo criado, foi criado também para desvirtuar, nós temos que usar ela para reverter essa situação, mostrar aquilo que tem. Pastor, eu sei que o senhor tinha aí uma relação já bem abandonei. Grande, abandonou a relação, a gente acabou entrando em vários assuntos, mas tem algum ponto que o senhor gostaria assim, de deixar para as pessoas? Afinal de contas, nós vamos continuar, né, com esses assuntos a partir na próxima quinta-feira. Vamos seguir falando aí sobre o Ministério dos Anjos. Exatamente, é um Ministério dos Anjos. Tem algum ponto que o senhor gostaria de deixar assim, olha, isso é importante você ficar ligado? Eu acho que, já que a gente acabou falando de coisas malignas aqui, eu acho que é importante falar sobre isso. Onde os anjos vivem, né, hoje. Então, a Bíblia fala lá, em Efésios 6,12, que eles vivem nas regiões celestiais. Isso eu também falei no último momento que tivemos aqui, falando do primeiro céu, no segundo e no terceiro. O terceiro céu é o céu onde está Deus, o segundo céu é o céu intergaláctico, que é chamado, e o primeiro céu é o céu atmosférico, que é esse onde o avião voa aí, né? Então, os anjos, tanto os eleitos como os anjos caídos, eles atuam nas regiões celestes. Os caídos habitam nas regiões celestiais, segundo e primeiro céu. Habitam no segundo céu e têm influência no atmosférico, certo? Os anjos eleitos habitam no terceiro céu com Deus e têm influência no segundo e no atmosférico. Isso é importantíssimo você entender. Anjos caídos, segundo céu é a habitação deles. Intergaláctico. Por isso aí que aparecem os bichinhos extraterrestres, né? Então, fica ligado nisso. E eles atuam também no céu atmosférico, ou seja, eles se mostram nesse céu que a gente vê aí do avião, né? Esse céu que a gente vê das nuvens. Tá? Os anjos eleitos estão no terceiro céu com Deus. Eles vêm para o segundo céu fazer o seu serviço e vêm para o primeiro céu, que é o céu atmosférico, e não só isso, eles manifestam também na Terra para cumprir as finalidades, em todas as coisas.
E na criação toda, como já falei, há anjo para tudo que é coisa aí, né? Que eles cuidam de toda, para que tudo seja conforme apraz o Senhor. Então tem milhares e milhares, inclusive para o nosso cuidado. Isso é importante você saber. Os anjos malignos, eles são divididos aqui, o reino de Satanás, né? Existe o império das trevas, que é o império, porque o império das trevas, império é usurpado. O reino é onde ele domina. Então preste atenção. No mundo, Satanás tem um império. As trevas tentam tomar à força o que não lhe pertence, usurpar. Isso é o império das trevas. Nós somos tirados do império das trevas para o reino da luz. Ou seja, nós estávamos no império, nós não pertencíamos àquele lugar. Nós não somos reino de Satanás. Nós estávamos lá antes de conhecer o Senhor, porque ele usurpou isso, ele roubou isso. Nós estávamos no império das trevas, fomos tirados para o reino. Nós somos do reino do Senhor Jesus. Isso é importantíssimo que eu estou falando agora. Nós somos do reino do Senhor Jesus e fazemos parte do seu reino. Mas Jesus disse que Satanás tem um reino. Quando dizem que ele estava expulsando Satanás por Satanás, aí Jesus diz assim, se Satanás expulsa Satanás, então o seu reino está dividido. O reino de Satanás são os anjos caídos e seus demônios. Então, assim, ele só reina sobre um lugar, os anjos caídos e seus demônios. Ele não reina sobre nós. Nós somos do reino do Senhor Jesus. Olha que poderoso isso. As pessoas que estão enganadas e iludidas por eles não estão no reino das trevas, eles estão no império das trevas, porque eles foram roubados e estão sendo enganados. A qualquer momento, Cristo pode tirá-los do império e transportá-los. Satanás nunca vai reinar sobre homens. Ele vai ser um imperador sobre homens. A diferença do rei. O reino é dinástico, o reino é de pai para filho, é herança. O império é por força, você é dominado. Então Satanás domina aqueles que não foram libertos ainda. Isso é importantíssimo. E o reino das trevas, então, o reino de Satanás, ele é dividido em alguns aspectos aqui para você entender. Em duas partes. É celestial e terreno. O reino de Satanás é celestial e terreno. No celestial são os principados, hostes e domínios. É o que tem no segundo céu. Principados, hostes e domínios. Não vou falar da função deles, que não dá tempo. E na terra, demônios. Os demônios que estão na terra, eles não podem subir aos céus. Principados, hostes e domínios são anjos caídos, que ficam nas regiões celestiais. Demônios ficam na terra, vagando sem um lugar certo. Em lugares áridos, como a Bíblia fala. E qual é a diferença de anjos caídos? Anjos caídos, eles eram anjos eleitos que se rebelaram. Demônios são espíritos desencarnados. E aí vem um pano para manga. Da onde vieram esses espíritos desencarnados? Desencarnaram do quê? Existem duas questões dos demônios. Os demônios são os espíritos dos híbridos que morreram. Porque um híbrido é um anjo com um ser humano. Depois que morre, para que lugar ele vai? Não foi Deus que criou? Olha que loucura isso. Fica aqui. Eles ficam aí. E esses espíritos são os espíritos que se manifestam, os demônios que se manifestam aí. Eles são menores, eles são a ralé do mundo espiritual do mal, porque eles não são anjos. Eles são misturados com seres humanos. Então são espíritos desencarnados dos híbridos que existiram. Nos gigantes, de todo esse povo que existiu aí, e sua descendência. Então todos que morreram, inclusive morreram muitos no dilúvio, são os demônios. E espíritos pré-adâmicos, que existia um ser pré-adâmico, bípede, né, que andava como homem, do qual Darwin achou que era... Isso aí também, queridos, é pesado aqui de falar, mas existiu, tá? E esses seres pré-adâmicos, eles eram como se fossem... Vamos usar aqui, queridos, nem de forma alguma aqui, concordando com Darwin, mas como se fossem os macacos de hoje em dia. Você olha um gorila, ele tem muita semelhança com o ser humano, ele anda em pé, ele tem inteligências, você vê isso aí, que eles demonstram muito raciocínio, né? Aquela forma ali interessante do animal se expressar. E existiam seres assim, olha que importante isso que eu vou falar, no mundo pré-adâmico. Não eram homens, eram criaturas. Então, as pessoas confundem muito com a história da evolução do homem. Com a história da evolução. Dizem que eles existiram, até encontraram esses fósseis, tudo isso aí não é invenção.
Existiram de fato. Só que não foram homens, são criaturas. E essas criaturas também se rebelaram. Numa dessas histórias antes do mundo, que não dá tempo de contar aqui, lembra das batalhas que eu falei? Então, estavam lá. E o interessante é que você vai ver que alguns demônios se manifestam. Manuel, isso aqui é importantíssimo para ver. O mundo espiritual responde aquilo que a Bíblia nos ensina. Olha só, existem demônios que você fala com eles, pergunta quem eles são, e eles dizem o que eles são. A legião, tal coisa, vai dizendo um nome, e eles vão revelando quem eles são. Eles não dizem porque querem, mas porque tem um anjo ali apertando na garganta, fazendo falar. Se tu perguntar no nome de Jesus, eles vão ter que responder. Certo? O ministério dos anjos. Os anjos eleitos, botando para fora o que é maligno, que é essa a função deles também. E aí tu vai ver que alguns não falam, não dizem nada, só grosnam. E isso é muito comum na libertação. Demônios que não falam nada, só grosnam. Por quê? Porque são os espíritos desses animais. Seres animais. Esses seres que estavam antes pré-adâmicos. Eles não vão falar. Eles são simplesmente espíritos que têm necessidade de um corpo. Porque eles tinham um corpo aqui e eles ficam errantes pelo mundo, procurando uma casa onde eles possam estar, porque eles querem... E quando eles... tanto os espíritos... esses sem fala, como se fossem de animais do passado, esses aí eles querem comer sempre sujeira. Eles querem... quando eles se manifestam na pessoa, eles fazem coisas assim nojentas, né? Uhum. Comem coisas que não... Putrefação, um monte de coisa assim. Que é a manifestação deles. E outros, quando eles vêm, a primeira coisa num centro para trabalho, eles querem bebida e comida. Porque eles tiveram um corpo que se alimentava. E hoje eles estão desprovidos disso. Então a primeira coisa que eles querem para a manifestação deles é poder ter o prazer, porque a comida foi dada a nós como um prazer, né? Muito mais do que nutrição, no Éden, Adão não precisava se nutrir de nada. A nutrição dele era a vida de Deus. O comer de tudo era pelo prazer. Então, olha as origens das coisas, né? Gente do céu. Então, assim, esses seres, eles querem comer, eles não precisam de nutrição, mas eles querem ter o prazer da carne que lhe foi tirada. Uhum. Então, eles estão errantes e eles procuram lugares para que eles possam ter prazer. Por isso que comem oferenda, bebem, fazem um monte de coisa, porque eles querem sentir isso de volta. Então, esse é o reino de Satanás. Demônios na terra e anjos caídos nos lugares celestiais. Acho que isso era importante dizer. Show de bola. Então, aqueles seres, ou seja, assim, na questão de Noé, na época do dilúvio, eles podem ter morrido em carne, mas os espíritos estão soltos. Os espíritos estão soltos. E alguns deles conseguiram escapar com vida. E, inclusive, tem relatos disso muito importantes. Aí, uma das coisas que, assim, só que aí no mundo espiritual também, não vamos entrar nisso, por favor, pastor, mas a gente sabe, né? Aí entra a questão dos portais. Vamos deixar os portais para outra hora. Outra conversa. Mas deixa eu só te falar assim, existem relatos de... Até eu estudava isso e achava que era o mesmo relato de Noé, mas não. Houve outras formas. Noé é a mão de Deus salvando a sua criação. A sua criação. Da ira que ele ia manifestar pela desobediência e rebeldia do ser humano. Deus salva a descendência que ele queria, que ainda não estava corrompida. As demais situações, e o relato bíblico fala do início da humanidade, que sobreviveu a isso. Deus recomeça tudo em Noé, certo? E por que a Bíblia não fala dos demais? Se houve outra arca de Noé, pastor? Não. Mas houve sim formas. Gilgamesh, inclusive, é uma história aí muito conhecida. Por isso que eles criticam muito o cristianismo, porque eles dizem que o cristianismo coloca tudo na arca de Noé. Uhum. E como que a coisa vai acontecer? Só tinha 8 pessoas ali. E na verdade, cada povo híbrido que veio dessa descendência de gigantes, eles tiveram uma forma e uma tentativa de escapar. Alguns conseguiram, outros morreram. E os que conseguiram continuaram reproduzindo e desobedecendo pós-dilúvio. É óbvio que deve ter tido outros barcos.
Alguma coisa nesse sentido. Não vou entrar aqui para dizer, mas, né? querido, não caia na fé e nem fique desesperado. Não, O isso Senhor, é importante, né, importante pastor? saber... Porque assim, ó, a gente ouve muito as pessoas se questionando, tá, mas isso são questões de pessoas que ainda dizem assim, pô, Deus era tão ruim que matou todas as pessoas, só que as pessoas não têm noção que essas pessoas não pertenciam a Deus, né? Não. E isso é importante. E quando pessoas vierem com esse questionamento, você diz, olha, muito fácil. Existindo pessoas que foram criadas, entendeu? Todos fomos criados por Deus, entretanto, nem todos seguiram, né? Ou seja, quiseram seguir as suas leis, os seus, enfim, realmente acreditar, né? Uma intervenção maligna e pronto. E misturou a raça. Por isso, aquilo que Deus fez não se mistura com aquilo que Satanás quer, né? Então, até hoje, a santificação é o fato de nós entrarmos na vida de Cristo para sairmos da vida que Satanás deseja na carne. Então, é isso que nós precisamos compreender. E houve isso então, Manuel. E esses povos aí sobreviveram de alguma forma e continuaram fazendo os intentos malignos. E daí você vai dizer assim, mas não é possível isso, pastor, isso aí é uma heresia. Não, queridos, heresia é o que estão fazendo hoje em dia, querendo colocar dentro da família de Noé um traidor para dizer que era da herança dos gigantes e que, como até em filme já fizeram isso, que tem um mal dentro da arca. Não, dentro da arca não entrou nenhum mal, era descendência do que Deus queria que fizesse. Ah, mas as esposas dos filhos de Noé eram descendentes híbridas. Não, Deus não ia salvar se fosse. Então, assim, houve outras formas em que as pessoas escaparam do dilúvio, né, que veio sobre a terra, construíram também. Queridos, se Noé teve inspiração para construir um barco, né? O que o diabo faz até hoje, queridos? Copia. Ele não cria, ele só copia. Você acha que no tempo todo que Noé teve construindo um barco, o mundo espiritual do mal não foi também, ó, o cara está construindo um barco para quê? Ele não tem presciência, mas ele sabe que alguma coisa está acontecendo aí. Bora fazer um barquinho também aí para dar um jeito, né? Então isso aqui eu estou falando, né, da minha cabeça, né? Mas estou só dizendo para você que a gente tem que ter um pouco de inteligência também, né? Eu não posso afirmar essas coisas aqui, mas que houve, e tem afirmações de que houve outra forma de escapatória para eles, houve sim, e isso é relatado minuciosamente nos livros de religiões pelo mundo afora. E eles sobreviveram. Então houve essa parte aí. Então é importante conhecer para que a gente saiba exatamente com o que nós estamos lidando. Gente, vamos lá então. Vamos encerrar. Deu por hoje, né? Já passamos aí, nem sei que horas são agora. 9h43, quase 2 horas de programa hoje. Uau! Não, e se deixar a gente vai longe, né? Com certeza. A gente não estamos aqui preocupados com relação à questão do tempo, né, pastor? Não, sim. A gente estipula um tempo até para... Mas é bastante conhecimento. A gente sabe que vai longe, né? Nós, 1h37 aqui de conteúdo. Deixa eu ver o pessoal aqui. Sobre os anjos tem muito conteúdo naquele livro. Ah, o livro, né, pastor? Nós temos o livro O Mundo Espiritual, Anjos, Demônios, Espíritos Mortos e Estado Eterno, do pastor Aguinaldo, tá? Este livro está à disposição se você quiser comprar, gente. Pode até... Pastor, pega ali para nós, por gentileza, está aí em cima, né? Esse aqui, ó, para você então, importante, para você que não tem este livro, se você quiser comprar, aqui tem muito conteúdo sobre isso aqui. Tá? Sobre isso que estamos falando, obviamente que foi escrito isso em 2016, né, pastor? Isso, 2016. Foi em 2016, precisa-se de uma nova atualização, o pastor já prometeu que vai trazer, vai fazer uma nova atualização, mas aqui já tem uma boa base para você ter uma noção do que estamos falando, né? Deixa eu ver o que mais aqui que o pessoal se pronunciou, que mais? Quanto à revelação... Pode continuar, diz a Elaine aqui. Podem continuar, não precisam parar, não. Podem continuar. Que bênção. Então, se você quiser adquirir esse livro aqui, gente, você pode nos chamar no WhatsApp, tá? O pessoal da equipe, ele, se quiser, já pode colocar de repente. Chat, o linkzinho já está no chat, ou vai estar no chat, você pode chamar no WhatsApp, a gente pode encaminhar para você, enfim, a forma de pagamento e tudo mais. É importantíssimo, importantíssimo mesmo a sua participação e você conferir esse livro aqui, que realmente é maravilhoso. E tem muitas coisas por vir aí. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Semana que vem nós vamos continuar.
Vamos continuar falando sobre os ministérios, ministério e mistérios. Mistérios. Né? Eu estou aqui confundindo ministério e mistério, mas é um mistério. E é um mistério. Mistério que precisa ser revelado para as pessoas, né, pastor? As pessoas precisam saber. Nós precisamos conhecer mais do mundo espiritual, afinal de contas, uma coisa assim que ficou na minha cabeça aqui, para a gente concluir, já que a gente está tempo aqui, o anjo ou os anjos, eles não são, como é que eu ia dizer o termo, não há sentimento nos anjos. Eu vou te dar um exemplo assim, onde eu quero chegar. Isso a gente até já comentou sobre isso. Se porventura você orar por algo, né, dizer, Senhor e tal, você pede para que os anjos venham batalhar por mim, não sei o quê, ou se tu não cita os anjos, você diz assim, olha, eu desejo isso, eu creio na cura, e de repente uma hora pode dizer, pois é, não sei, pode ser que a cura venha, eu acredito que vem. O anjo vira as costas e vai embora. Exatamente. Ou seja, ele não tem meio termo, eu não te amo, eu tô aqui para te servir, tchau para ti. E se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, lembra que Zacarias duvidou que ia ser pai, porque era idoso, o pai de João Batista. E daí assim, o anjo olhou para ele e disse assim, tu duvidou do que eu estou te falando? Eu sou o mensageiro de Deus e você está duvidando do que eu estou falando, pois você vai ficar mudo. Até que a criança... Então, assim, entenda como é que é o anjo. O que nos ama, queridos, é Jesus. O que é consolador, amigo, guia e que está conosco é o Espírito Santo. Os anjos não têm esse vínculo contigo. Se não fosse por Cristo e a vida de Cristo e a preciosidade que nós temos, ele decepava um ser humano pela sua ignorância. Então, por causa da graça e do amor, eles têm paciência, mas eles também dão uma chamada, né? O homem ficou mudo até nascer o filho porque duvidou. Então, assim, eles sabem de onde eles estão vindo e com quem que eles estão trabalhando. Então, eles não têm esse meio termo. Os anjos vêm para trazer a cura. E se você diz, mas eles não pensam nem, dão meia volta e vão embora. Eles não completam aquela obra por causa da tua palavra. Então, as coisas não acontecem em nós, bem o exemplo que você deu. Não porque Deus não quer fazer. Simplesmente você mandou embora a possibilidade daquilo que... E os anjos são intolerantes nesse sentido. Eles são, especificamente, eles sabem a quem eles atendem e a quem eles estão servindo. Um Deus Todo-Poderoso. Eles estão dia após dia diante da soberania e santidade de Deus e do poder, e eles sabem quem Deus é. Então, quando um ser humano manifesta incredulidade, eles ficam indignados. Eles não fazem nada contra nós porque não podem. Porque senão, eu acho que pela santidade... Olha o que ele fez com Balaão. Se não fosse a mula falar, e falou pela misericórdia de Deus, o anjo estava com a espada desembanhada já para decepar Balaão. E aí a mula tem que falar para o homem poder enxergar, porque ele não tinha visto. Então olha só como é que é a situação. Deus disse que não era para ir lá profetizar contra Israel. E ele foi um anjo no caminho, se não é a mula salvar e falar, o profeta tinha sido exterminado ali. Então assim, nós temos que entender que os anjos estão a favor. Eles não são deuses, eles não merecem oração, não merecem uma atenção especial. É tudo pelo nome de Jesus. Mas eles são, assim, diretivos naquilo na missão que eles têm que fazer. Em ponto. Pegou, gente? Pegaram? Entenderam? Então, muito cuidado, tá? Vamos tirar se tem anjinho aí, se tem aquele bichinho de pelúcia que diz anjinho da guarda, meu protetor. Esquece, tá? A palavra, ela fala, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, assim dizia Jesus. Por Jesus. É tudo por Jesus, querido. Tá? Então... E fica ligado aqui na nossa programação, enfim, fica ligado nas nossas redes sociais, tem muita coisa para acontecer aí. E quinta-feira que vem nós vamos seguir nesse mundo espiritual. Vamos falar dos anjos ainda, então. E os anjos ainda, tá? E, querido, amanhã nós temos o Compartilhando Vida. Amanhã é com o nosso querido irmão Adenauer, vai estar junto com a gente aqui. Glória a Deus. Adenauer vai estar aí compartilhando a sua vida, vai ser uma bênção. Então, eu convido você para amanhã, às 9 horas da manhã, ficar ligado, né, na nossa programação, nas nossas redes sociais. Nós estaremos compartilhando vida com a Adenauer e vai ser bênção, com certeza. Pastor, ora por nós aí para a gente encerrar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido nesse tempo, que entendemos que é o tempo do fim,
revelações, entendimentos para que a tua igreja seja preparada para a tua vinda. E nessa manhã eu quero declarar sobre cada ouvinte, sobre cada um que assistiu esse programa ou que vai ver, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, abrindo o entendimento, ó Deus, e que tua palavra cumpra o propósito e a finalidade para o qual ela foi proferida. Nós abençoamos esse tempo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor. Até a Obrigado próxima você. quinta. Até. Valeu. Queridos, um abraço para você. Deus abençoe. Fique na programação por aqui. Você que está nas redes sociais, não esqueça, por favor, de compartilhar, mandar para mais pessoas. É importantíssimo a sua participação também, tá bom? Um abraço. Até amanhã, 9 horas da manhã, tem o Compartilhando.